Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo vou tecer alguns comentários sobre a possibilidade da exoneração da pensão alimentícia quando o beneficiário, o filho, filha, está muito atrasado ou atrasada em seus estudos. Então, se você tem interesse nesse assunto, fique comigo. A pergunta que dá rimo a este vídeo me foi enviada por um jovem que não se identificou, mas eu entendi que o tema era muito relevante, por isso vou responder neste vídeo o questionamento que ele me fez. Ele me perguntou assim: doutor, meu filho já completou mais de 18 anos e nem terminou o 6º ano do ensino fundamental. Que lamentável, hein? Nesse caso, tenho que esperar ele completar os estudos? Ótima questão, ótima pergunta. E na verdade isso tem se tornado muito comum, né? Eu escuto muito de filhos que de um jeito ou de outro se mantêm na escola, embora não tenham nenhum interesse em estudar, nenhum interesse. Não gostam de estudar, nunca pegaram num livro, as notas são horríveis, se é que a pessoa faz as provas, faz as avaliações, porque hoje a pessoa fica na escola e às vezes não precisa nem ter boas avaliações, né? Houve época que se repetia de ano, que você era expulso se você abandonasse os estudos. Hoje isso parece, eu não sou um especialista, mas parece que ficou em segundo plano. Então os pais, como o amigo aqui, são obrigados a lidar com essa situação. Ou seja, a pessoa tem que lidar, tem que pagar pensão para um filho, porque ele está estudando, né? Ele já é maior de idade. Já não existe mais o poder familiar. Você já não tem mais ascendência sobre aquele filho. Ele já é capaz de tomar as suas próprias decisões. Ele só não quer o quê? Só não quer se sustentar. Ele não quer estudar, não quer trabalhar e não quer se sustentar. E se mantém, né? Por causa disso, mantém esse vínculo ali com a escola, porque ele deve ter ouvido falar que a pensão vai até que ele conclua os estudos dele ou até que ele complete 25 anos. Isso já se espalhou, né? Essa informação já se tornou notória e os filhos, no geral, como eu sempre comento aqui no meu canal, costumam dificultar e muito a exoneração da pensão alimentícia. Veja, antes de eu responder de forma bem direta sobre o assunto, é lamentável, né, que isso esteja acontecendo. Eu não posso deixar de dizer para você isso. É lamentável que o seu filho não esteja estudando, que ele não leve os estudos a sérios. Você, infelizmente, parece que está criando um fracassado, né? Alguém sem futuro, alguém que não vai trabalhar, que não vai ter uma profissão. E isso é péssimo. Isso é péssimo, sabe por quê? Porque o vínculo entre pais e filhos é eterno. Então não é porque o filho terminou os estudos, não é porque o seu filho completou 18 anos, que simplesmente as suas obrigações, a sua ligação com ele simplesmente terminam, não. Ele vai continuar sendo o seu filho com 20, com 25, com 30, com 35, com 40 anos. E se ele se tornar aí, como eu disse, um fracassado, uma pessoa que não progrediu, que não tem uma profissão, que não aprendeu a se cuidar, que não virou um empresário, enfim, você vai ter problemas para o resto da sua vida com esse filho. Então, assim, é ruim que o seu filho não esteja estudando. Agora, dito isso, eu tenho que dizer que é possível sim você obter a exoneração da pensão alimentícia, mesmo que o seu filho esteja ainda matriculado, mesmo que ele esteja formalmente estudando. A ideia da justiça, gente, de obrigar, né, os pais, seja o homem, seja a mulher, a continuar ajudando o filho, mesmo depois dos 18 anos, mesmo depois que ele ficou maior, a fim de que ele termine, né, os seus estudos. A ideia da justiça não é premiar o ócio, não é premiar a vagabundagem, não é incentivar o ócio, não é incentivar
a procrastinação, a vagabundagem. A ideia da justiça é que os pais ajudem os filhos a encontrarem uma profissão e possam se sustentar. Esta é a ideia da justiça. Então, assim, se o juiz percebe, né, que o seu filho não está levando os estudos a sério, não é porque ele está matriculado numa faculdade, não é porque ele está matriculado no ensino médio, que ele vai continuar tendo o direito de receber a pensão alimentícia. Se a justiça fizesse isso, ela estaria premiando, né? Premiando aí essa falta de caráter, de dignidade, de vontade de ser alguém. Então é assim, se o filho é fisicamente capaz, mentalmente capaz, e se ele não está levando os estudos a sério, seja a faculdade, seja o curso técnico, se ele largou tudo e depois agora descobriu que você vai entrar com a exoneração, correu para se matricular no supletivo, né? Ele entrou lá no supletivo para tentar arranjar uma desculpa para continuar recebendo a pensão. A justiça não é obrigada e normalmente a justiça concede a exoneração. É claro, é óbvio que cada caso é um caso. Obviamente que isso não é uma regra. O juiz do caso em particular vai analisar, vai querer saber quais foram os motivos, por que o seu filho está tão atrasado nos estudos. Ele esteve doente? Ele sofreu algum acidente? A mãe dele morreu e ele ficou abandonado, ficou numa instituição? Obviamente que o juiz vai querer ouvir esse filho e vai querer saber as razões. Por que ele não está levando os estudos a sério? Depois de ouvir esse filho, depois de ouvir as razões dele, o juiz então vai decidir. Mas o simples fato, tá? O simples fato dele estar matriculado, o simples fato dele estar fazendo um supletivo, o simples fato dele estar no colegial e ele não está levando, esse simples fato não é suficiente para manter a pensão se ele claramente não está levando os estudos a sério. Então a ideia da justiça de manter a obrigação durante os estudos não é premiar a vagabundagem, não é incentivar esse filho ao ócio, não, essa não é a ideia. É muito pelo contrário. A ideia é manter a responsabilidade dos pais e dos filhos. É preparar esse ser humano, esse jovem, para uma vida mais digna, uma vida melhor. Essa é a ideia, né? Para que o pai não suma da vida dele aos 18 anos, né? Porque se simplesmente acabasse, muitos pais iam simplesmente desaparecer quando o filho completasse 18 anos. Então, para dar uma sorte maior, uma chance para esse filho, é que a justiça mantenha a obrigação além dos 18 anos. Mas é preciso que esse filho venha levando os seus ensinos a sério. Ele pode estar um pouco atrasado, isso acontece, porque ele tem alguma dificuldade, ele tem alguma limitação, enfim, ele pode ter perdido 1 ano, 2 anos, mas ele tem que estar levando a sério o estudo. Ele tem que estar empenhado em terminar os estudos para ter uma chance. E depois de uma idade, né, às vezes a pessoa me pergunta, meu filho quer fazer agora, com 23 anos ele quer fazer uma faculdade, eu vou ter que pagar pensão? Não. Nessa idade ele já é plenamente capaz de trabalhar num certo horário e estudar em outro. Eu mesmo fiz assim. Eu trabalhava durante o dia em São Paulo e à noite eu corria, pegava um trem e corria para Mogi e fazia direito aqui na faculdade de Mogi das Cruzes. Eu fazia à noite, pagava a minha faculdade e estudava, e trabalhava durante o dia e estudava à noite. Então, assim, a ideia de manter a pensão enquanto o filho estuda depende da continuidade, depende do interesse desse filho, depende desse filho ter levado a sério. Então, se eu fiz aqui, antes de gravar esse vídeo, uma pesquisa na jurisprudência e foi assim praticamente unânime. Em todos os casos que eu procurei, que eu olhei recentes, a justiça exonerou o pai da pensão alimentícia quando descobriu que esse filho não levou os estudos a sério. Agora já homem, com 19, 20, 21 anos, o juiz fala o seguinte, olha, que bom que você quer estudar agora,
mas só que você pode estudar à noite, você pode estudar de manhã e trabalhar à tarde e à noite, enfim. Ou seja, a obrigação alimentícia não é desculpa para manter o filho na vagabundagem. Tá bom? Eu espero ter esclarecido a questão. Como eu disse, é uma questão muito importante, muito interessante. Quero aproveitar para convidar você a se manifestar. O que você acha, né, dessa questão dos estudos, dos filhos que estão atrasados com os estudos, dos filhos que abandonaram os estudos e depois, com 21, 22 anos, querem estudar e querem cobrar a pensão, querem que os pais paguem a pensão. Eu até acho, tá? É uma posição pessoal aqui, que se você pode e ele quer estudar mesmo de forma séria, eu até acho que o pai deveria ajudar. Mas o que você acha? Eu acho que o pai deve ajudar, mas o pai não é obrigado. Sou contra obrigação nesse caso. Acho que o pai pode ajudar se o pai puder, se o pai quiser, enfim. E é isso. Então registre a sua opinião. Aproveito, claro, para pedir o seu apoio aqui ao meu canal. Se você ficou comigo até agora, não deixa de se inscrever. Às vezes você está assistindo o vídeo e nem é inscrito. Se você gostou do vídeo, deixe o like. E também, se conhece alguém que pode se beneficiar do que eu falei aqui, do que eu contei dessa minha conversa, compartilhe esse vídeo com esse amigo, com esse familiar. Tá bom? Obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.